pessoas se tornaram desigrejados. Experiências negativas no passado. Traumas e abusos ou mal conduta por parte de líderes. Teve um rapaz que uma vez passou na minha casa de recuperação e ele chegou na casa de recuperação falando: eu não gosto de pastor. Ele falou para mim. Ele falou assim: eu não gosto de pastor. Eu falei assim para ele: por que você não gosta de pastor? Ele falou assim: eu fui crente. Eu estava na igreja com a minha esposa e o pastor fugiu com a minha esposa. O pastor foi embora com a minha esposa. Esse irmão falou para mim. Então ele carrega trauma. Ele se desviou da igreja, passou a ter raiva de pastor e nunca mais quis congregar numa igreja. Então por que muitas pessoas se tornam desigrejadas? Mas tem muito isso. Pastores, pessoas que foram abusadas dentro da igreja. Eu orei por não sei se a minha esposa lembra, uma menina da Argentina. Ela entrou em contato comigo dizendo que estava com depressão, querendo se matar. Ela falando em espanhol. Ela viu um vídeo meu na internet e pediu oração. Eu perguntei assim para ela: por que você está depressiva? Por que você pensa em se matar? Ela falou assim: eu procurei uma igreja aqui na minha cidade e falei para o pastor o meu problema. Pedi para ele orar por mim. Ele foi e abusou de mim. Ele foi e abusou de mim. Tem um pastor que foi preso aí agora, há pouco tempo. Outros chamam até ele de pastor calcinha. Ele estava abusando de crianças no monte, na igreja. Então muitas pessoas vão passar a ter trauma por abusos sexuais. Tem pastor, tem uma irmã que passou aqui na igreja aqui, ela congregou com a gente. Ela procurou a minha esposa junto comigo e disse que estava frequentando uma igreja onde o pastor pediu para ungir o corpo dela. Né, Tade? Pediu para ungir o corpo dela. O pastor pediu para ela que queria ungir o corpo dela. Então, muitas pessoas pegam um trauma, não querem saber de igreja mais e acham que todo pastor é igual. Não podemos generalizar, achar que todo mundo é igual. Safado tem em todo lugar. Tem na política, tem na igreja, tem nas grandes famílias. Tinha um que andava com Jesus, Judas Iscariote, o traidor. Ele beijou no rosto de Jesus e traiu Jesus. Então muitas pessoas não querem mais para a igreja. Escândalo de dinheiro, pastores fazendo coisa errada, pastores mandando matar, pastores ameaçando matar. Então as pessoas vão vendo isso e vai se desviando da igreja. Chega uma hora que ela não quer mais saber de igreja. Ela não quer mais saber, ela vai olhar para os pastores, vai ter ódio, vai ter raiva. Esse pastor é ladrão, esse pastor só quer dinheiro, esse pastor abusou da irmã, esse pastor caiu com a irmã. Os escândalos. Então, muitas das vezes, o que afasta a pessoa de congregar numa igreja é os traumas, os abusos por parte de líderes da igreja. Pode falar, irmão. Foi por causa que a mulher do outro passou na igreja. Sim, é claro, deixa eu deixar bem claro aqui para os irmãos também, é claro que a gente não pode olhar para o homem. Porque tem muitas pessoas também que estão se desviando da igreja que estão olhando para o homem. Ah, o pastor estrupou, eu vou desviar? Que ele assuma a sua responsabilidade diante da lei, que ele seja preso, que Deus cobre dele. Eu vou desviar porque o pastor roubou, adulterou? Eu estou olhando para quem? Para Cristo ou para o homem? Então, se eu estou dentro de uma igreja onde as coisas estão erradas, eu prefiro sair dali e congregar em outra igreja. E nós temos que focar em Cristo. E tem muitas pessoas se tornando desigrejadas que estão olhando para o homem também. Agora, tem pessoas que não querem saber de igreja por causa dos traumas que carrega. Quem está entendendo? Então, nós não podemos olhar para o homem também. Se ele errou, se ele escandalizou, você tem que estar focado em Cristo e não no homem.
Porque se você conviver comigo 24 horas como seu pastor, tu vai ver erro em mim. Agora, existe erros como ser humano e existe safadeza. O que é um pastor safado? Que dá em cima de irmã. Que nem uma irmã que estava congregando com a gente aqui, saiu do nosso ministério e foi para uma outra igreja. E ela começou a trocar a mensagem com o pastor da igreja que ela estava, e o pastor ligou para ela em chamada de vídeo, mostrando mostrando o seu órgão genital para a irmã. A irmã ficou assustada, porque ela deu lugar, que ela era irmã casada, ela era casada e ficava conversando com o pastor no WhatsApp, trocando mensagem. E se o pastor ligou para ela, que isso aí para mim não é um pastor, mostrando a sua parte íntima, porque também ela deu liberdade para isso, deu lugar, dependendo da conversa que eles estavam fazendo. Aí essa irmã voltou aqui na igreja, pediu para voltar a congregar aqui, dizendo que estava numa igreja, né? Minha esposa sabe disso. Falou com a minha esposa, ela. Aonde o pastor... Então, o que aconteceu? Essa irmã não desviou, mas ela saiu daquela igreja e voltou aqui para a nossa igreja. Hoje ela não está mais aqui porque ela voltou para o seu estado. Ela mora lá no Nordeste. Dá o microfone para ela. Dá o microfone para ela. Jael. Dá o microfone ali. Som. Então, ela falou assim para nós na época, né? Ela sabia que ela estava em pecado, né? Que ela estava aqui em disciplina e não aceitou a disciplina, enfim, foi para esse outro ministério, né? E então ela comentou comigo na época: missionária, eu sabia que eu estava em pecado, que eu estava em disciplina aí, mas mesmo assim ele me dava oportunidade. E eu pensei comigo: nossa, esse pastor não é de Deus não, porque lá no pastor Vantes eu estava na disciplina, que eu estava em pecado e aqui ele está me dando oportunidade. Então ela já ali, o Espírito Santo já incomodando, né? Para ela ver que ela estava no lugar errado. Tanto que ela voltou, não ficou nem muito tempo, né? Sim. Deu coisa de um mês, nem sei se deu um mês, ela já voltou. Amém, irmão? Então o que acontece? Muitas pessoas então vai se escandalizando com as coisas, alguns acabam se desviando. Quem se desvia porque está focado no homem, não em Cristo. Porque eu congreguei numa igreja onde o pastor estava fazendo coisas erradas, escandalosa. Simplesmente eu peguei, saí do ministério e fui congregar em outra igreja. Eu não desviei. Eu não estava de acordo com as coisas erradas que ele estava fazendo. Fui congregar em outra igreja. E acabou. Amém? Vamos lá. Quem são os desigrejados rebeldes? Agora que eu vou mostrar a diferença. Então tem pessoas que estão desigrejado por não ter uma igreja séria na sua cidade, no bairro onde ela mora, que pregue a verdade, que busque a Deus de verdade. Então essas pessoas às vezes ficam sem igreja, mas ela não pode continuar sem igreja. Ela tem que buscar uma igreja para congregar, uma igreja séria, amém? Agora tem uns rebeldes desigrejados. Quem são os rebeldes desigrejados? Anote aí. Número 1. São pessoas que se identificam como cristão, mas não frequentam igreja. São pessoas que se identificam como cristão, não frequentam igreja. São pessoas rebeldes, que pregam contra a igreja. Que não gostam da igreja, mas diz que é cristão. Número 2. Desigrejados rebeldes que não congregam, não faz parte da comunhão do corpo de Cristo. São rebeldes, não congregam e se dizem cristão. Pessoas que seguem falsas doutrinas. Esses tipos de pessoas desigrejadas, que seguem falsa doutrina e diz que a igreja não é importante, não precisa de igreja para ser salvo. É claro, quem vai salvar é Cristo. Mas essa salvação em Cristo depende de uma comunhão, de um ensinamento, de uma união, de uma obediência, amém? De um ensinamento, precisa de alguém para te instruir, para te ensinar, para cuidar de você, para te ensinar o caminho do céu, amém? Pessoas que pregam contra a igreja são desigrejados. São pessoas que não congregam e pregam contra a igreja. Pessoas que seguem uma seita religiosa. Os desigrejados defendem a Santa Ceia online. O desigrejado defende isso. Os desigrejados, que são pastores desigrejados, tem muito. Eles fazem Santa Ceia virtual. Por quê? Porque eles defendem
membros de internet, eles conseguem alcançar mais dízimo e oferta. Eles pregam contra a igreja, fazem Santa Ceia pela internet. Isso não existe, a Santa Ceia tem que se ajuntar. Não é possível celebrarmos a Santa Ceia do Senhor pela internet. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34. Olha só, pois ele parece 5 vezes no versículo 17, 18, 20 e 33 e 34, o verbo significa reunir-se com outros como de um grupo, ajuntar, agregar. No capítulo 11, no versículo 17 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, 18, 20, 33 e o 34, diz, quando vos ajuntar. A igreja tem que se ajuntar. E como que eu vou fazer Santa Ceia pela internet? A igreja precisa se ajuntar. Então, esses falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos, eles fazem isso para ter mais pessoas. Porque quando a pessoa fica em casa, tomando Santa Ceia em casa, não é assim. Ele nem sabe como que está a vida da pessoa, se a pessoa é batizada ou não, se a pessoa está em pecado ou não. Ele nem consegue instruir aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, ensinar aquela pessoa, preparar aquela pessoa para tomar Santa Ceia. Então aqui Paulo está dizendo, quando vos ajuntar, a igreja precisa se ajuntar. Jesus, a última ceia que Jesus fez, ele se ajuntou com os apóstolos, com os discípulos, sim ou não? Se ajuntaram, a igreja se ajunta. Que negócio é esse de ceia pela internet? Ceia pela live? Membros de internet. A internet é bom, você consegue acompanhar culto, edifica, você segue ensinamento. É bom? É bom por um lado. Mas você deve congregar numa igreja, se ajuntar com os irmãos para tomar Santa Ceia, para participar da comunhão, para se unir na oração. A internet tem coisas boas e coisas ruins. Quem se aproveita da internet hoje? Que fica ensinando Santa Ceia pela internet. Não sabe como está a vida da pessoa. Ele não tem feito um acompanhamento pastoral. Então, se entrar 1000 pessoas ali, que ele não conhece, vai tomar Santa Ceia pela internet. E como está a vida dessas pessoas? Será que ele tem pastoreado essas pessoas? Será que existe líderes para discipular essas pessoas, orientar essas pessoas, saber como está a vida dela? Tem pessoas tomando Santa Ceia pela internet? Fornicação, masturbação, viciados em pornografia, e diz que é membro daquele pastor. E o pastor está soltando Santa Ceia pela internet, mas aí o dízimo daquela pessoa, a oferta daquela pessoa vai para ele. Pastores que defendem membros da internet, e não existe isso, é porque é uma forma de alcançar mais pessoas que estão sem igreja a dar dinheiro e dízimo para ele. Essa é a verdade. Amém? A igreja que não se ajunta se espalha. A igreja tem que se ajuntar, tem que estar em comunhão, congregar. Mateus 12, 30. Para mim terminar. Não vai dar para mim dar o estudo todo hoje. Não vai dar. A igreja que não se ajunta se espalha. Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Então, se você não quer se ajuntar, você vai se espalhar. E os lobos que gostam do seu dinheiro, que quer te levar para o caminho errado, eles que vão se aproveitar de você. E eles crescem muito pela internet, incentivando as pessoas a não congregar, incentivando as pessoas a ficarem em casa, não ter uma liderança, não ter um pastor, não ter um acompanhamento, não ter um discipulado. Daqui a pouco eles vão fazer batismo pela internet. Ó, irmão, procura um rio aí, vai na piscina. Olha aqui para o celular. Vai, mergulha na água. Eu te batizo em nome de Jesus. Desce na água. Eles vão fazer isso. Eles vão querer fazer isso. A internet é boa para ensinar? É. Para te alertar. A internet é boa para você acompanhar um culto? É, mas você precisa congregar. Você precisa ter um pastor. Você precisa ter uma liderança. Quem está entendendo? Deus seja louvado. A próxima aula, a importância de congregarmos.
eu vou falar sobre a importância. Não vai dar para terminar a aula hoje, mas eu tenho a apostila e já está disponível. Quem quiser a apostila, eu vou estar dando. Hoje eu não vou dar essa aqui para ninguém, os irmãos aqui. Mas quem quiser pela internet, manda e-mail ou entra no WhatsApp que nós estaremos mandando. Que eu vou dar aula na próxima aula. A importância de congregarmos. Eu vou falar vários benefícios de congregar. Amém? Vou falar mais coisas ainda. Que Deus abençoe os irmãos. Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus. Espero ter te ajudado. Espero ter te ensinado a verdade bíblica. E que você venha crescer na graça e no conhecimento. Ore a Deus. Peça a Deus direção de uma igreja séria. Que ande na sã doutrina, na obediência à palavra. Para você congregar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?